Você já ouviu falar da mulher de braços longos? Se não, prepare-se para ouvir uma história que vai mexer com sua mente. Mas antes, vou te dar um pequeno spoiler. Imagine estar viajando sozinho, dirigindo por uma estrada deserta e, de repente, uma figura aparece à beira da estrada. Não é um animal ou um ser humano normal. É algo muito pior. Agora, eu sei o que você está pensando, mas o que acontece em seguida vai quebrar todas as suas expectativas. Você vai querer continuar ouvindo até o final, porque o mistério dessa estrada e da mulher que a habita vai deixar você com a pulga atrás da orelha. Se você está gostando dessa história até agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde o próximo episódio, porque vou te levar para um lugar onde o mistério e o medo se encontram, na famosa BR-230. Vamos começar com o que ninguém sabe sobre esse local. Todo mundo já ouviu falar da BR-230, essa estrada que atravessa parte do Brasil e parece ser só mais um caminho comum, certo? Errado. Não é só uma estrada qualquer. Na verdade, ela é conhecida por um fenômeno misterioso que atormenta motoristas há décadas. E a história começa muito antes de você ouvir falar sobre essa mulher. Era uma noite chuvosa e um caminhoneiro, voltando de um trabalho em uma cidade distante, decidiu enfrentar o trecho mais temido dessa rodovia. Ele estava acostumado com estradas solitárias e perigosas, mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. O caminhoneiro seguia pela BR-230, quando a escuridão foi interrompida por algo à beira da estrada. Primeiro, ele pensou ser um animal, talvez um cervo ou um boi, mas algo no ar lhe dizia que não era isso. À medida que ele se aproximava, os faróis do caminhão revelaram uma figura, e para sua surpresa, não era um ser humano normal. A mulher estava lá, de pé, parada, e seus braços pareciam mais longos do que o possível. Ele tentou acelerar, mas não conseguia se desvencilhar da sensação de que algo estava errado. Os braços dela se esticavam em sua direção, como se estivessem prontos para pegá-lo a qualquer momento. Não foi a primeira vez que algo assim aconteceu ali. Motoristas anteriores haviam reportado encontros com essa mulher, mas ninguém sabia ao certo quem ela era. Alguns falavam de uma antiga lenda local, outros diziam que ela era um espírito vingativo. Mas o que todos concordam é que, onde quer que ela apareça, o destino dos motoristas parece ser selado. Essa mulher, com seus braços longos e perturbadores, parecia ter o poder de controlar os carros, levando-os à beira do abismo que fica logo após a curva da estrada. Mas qual era o seu objetivo? O que ela queria com essas vidas? Os relatos começaram a se espalhar. E logo, mais motoristas começaram a perceber que a BR-230 não era uma simples estrada. Não era apenas a solidão da viagem que os aterrorizava, mas sim o fato de que ninguém sabia ao certo o que acontecia quando você cruzava o caminho da mulher de braços longos. Ela não se limitava a assustar. Ela arrastava os carros para o abismo. E ainda mais misterioso, ninguém sabia por quê. Havia algo sobrenatural nessa história. Algo que desafiava qualquer explicação lógica ou racional. Mas a mulher não. Parecia ter qualquer intenção de deixar os motoristas escapar. Durante algum tempo, a história foi considerada apenas uma lenda urbana, mas depois de muitos acidentes inexplicáveis, alguns começaram a acreditar que havia algo muito real por trás dessa figura. Os relatos sempre coincidiam. Uma mulher com braços descomunais, que se esticavam e puxavam os veículos em direção ao precipício. Ninguém se atrevia a passar por aquele trecho à noite. E quem passava, muitas vezes, nunca mais voltava. Cada novo relato sobre a mulher parecia mais aterrador que o anterior, e mais motoristas começaram a evitar esse pedaço da estrada. Era como se ela fosse uma presença invisível, que apenas aguardava o momento certo para se manifestar. Como se sua presença já estivesse ali, esperando por um novo destino a ser tragado. Mas por que exatamente ela fazia isso? O que ela queria com as vítimas? As respostas eram poucas, e os sobreviventes da BR-230 estavam cada vez mais raros. Aqueles que escapavam, no entanto, nunca mais eram os mesmos. Algo havia se perdido dentro deles, como se a mulher tivesse levado uma parte de sua alma, ou talvez uma parte de sua sanidade.
E então, o que parecia ser uma lenda se transformou em algo muito mais perturbador. Um homem que viajou por aquela estrada, anos depois, decidiu não acreditar em superstições. Ele não estava disposto a sucumbir ao medo ou aos boatos. Mas, quando ele atravessou aquele trecho e olhou no retrovisor, ele viu algo que nenhuma câmera poderia capturar e que nenhum ser humano poderia explicar. Ela estava lá, de pé na beira da estrada, com os braços se esticando em sua direção, como se estivesse pronta para arrastá-lo. No entanto, ele conseguiu escapar, mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. O motorista, tentando entender o que havia acontecido, começou a pesquisar sobre a história da mulher e da estrada. E foi aí que ele descobriu uma teoria perturbadora. Muitos acreditavam que aquela mulher era uma alma penada, um espírito de alguém que, antes de morrer, fora vítima de um acidente ali mesmo, na BR-230. Mas isso não explicava os relatos mais recentes. Como ela poderia estar ali, arrastando carros para o abismo? O mistério só se aprofundava. Ao longo dos anos, o número de testemunhas aumentou, mas a explicação para o que ocorria na BR-230 continuava a ser um grande mistério. O que se sabe, no entanto, é que a mulher de braços longos não é uma simples lenda. Ela é real. E seu encontro com quem viaja por aquele trecho pode ser muito mais do que qualquer um imagina. Ela é um aviso, uma presença. E a cada vez que alguém se atreve a cruzar seu caminho, o abismo parece ficar mais perto. Se você está se perguntando o que realmente aconteceu com todos aqueles motoristas e se há uma explicação plausível para esses eventos, então não pode perder o próximo episódio. Porque a história da mulher de braços longos é mais complexa e sombria do que qualquer um poderia imaginar. Até lá, lembre-se, se algum dia se aventurar pela BR-230, pode ser tarde demais para voltar. Wormini. O tempo parecia se arrastar naquela noite fria e nebulosa. A chuva caía sem parar, e a estrada diante de Marcos parecia interminável. Ele dirigia pela BR-230, uma das rodovias mais temidas do país. Mas ele não acreditava em lendas urbanas. O boato sobre a mulher de braços longos nunca o incomodou. Para ele, eram apenas histórias contadas por motoristas supersticiosos. Contudo, à medida que se aproximava da famosa curva onde os acidentes aconteciam, uma sensação estranha começou a tomá-lo. Algo no ar, algo inexplicável, parecia incomodar seus sentidos. Ele olhou para o retrovisor, mas não havia nada de anormal. Apenas a escuridão da noite e a chuva que não cessava. No entanto, o incômodo continuava a aumentar. De repente, ele viu algo à beira da estrada. No início, parecia ser apenas uma sombra, mas à medida que se aproximava, Marcos percebeu a figura de uma mulher. Ela estava de pé, completamente imóvel, com um capô grande que cobria seu rosto, e algo em seus braços parecia diferente. Ele não conseguia ver direito, mas havia algo estranho nos braços da mulher. Eles pareciam mais longos do que o normal, esticando-se para fora de forma antinatural. Seu instinto foi acelerar e seguir em frente, mas algo o fez hesitar. Uma sensação que ele não poderia ignorar. Ele sabia que havia algo errado, mas o que era? A mulher não se moveu. Ela apenas ficava ali, observando-o com uma calma perturbadora. O motor do carro de Marcos começou a fazer um som estranho, como se estivesse perdendo potência. Ele olhou rapidamente para o painel e viu que o combustível estava bem, e não havia razão para o motor falhar. Com o coração acelerado, ele tentou acelerar mais, mas para sua surpresa, o carro não respondeu. Era como se algo o estivesse impedindo de avançar. Algo invisível, mas palpável. Ele olhou para os braços da mulher novamente, e agora ele percebeu que eles estavam se esticando mais. Para a sua total incredulidade, aqueles braços estavam se alongando em sua direção, como se estivessem tentando alcançá-lo. O terror tomou conta de Marcos. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dele dizia que ele não poderia deixar aquela mulher se aproximar. Ele tentou manobrar o carro, mas seus movimentos pareciam serem em vão, como se ele estivesse preso por algo mais forte do que ele. Quando olhou para frente, o abismo logo após a curva parecia estar mais próximo do que nunca.
e o pavor se intensificava. Ele estava quase lá. A mulher com os braços longos estava cada vez mais perto, seu corpo esticando-se em direção ao carro, como se ela estivesse se preparando para puxá-lo para o vazio. Marcos sentiu um calafrio profundo percorrendo sua espinha. Ele tentou de novo, mais rápido, mais forte, pressionando o pedal do acelerador, mas o carro ainda estava sendo puxado lentamente para a beira da estrada. Ele olhou para o lado, e foi nesse momento que ele percebeu algo aterrador. Não havia mais qualquer sinal de vida ao redor. Nenhum outro carro na estrada, nada. Apenas ele e a mulher. O que antes parecia uma simples estrada vazia se transformava em uma armadilha. Ele estava preso em um pesadelo que parecia não ter fim, e a sensação de impotência o consumia. Não havia como escapar. O que aconteceu a seguir, ele nunca conseguiu explicar. No auge do desespero, quando seus olhos estavam fixos na mulher, e seus braços que se esticavam cada vez mais, ele ouviu um barulho, um estalo, seguido por um grito abafado. Ele olhou para frente, e foi nesse momento que ele viu que o carro estava literalmente sendo puxado em direção à beira do abismo. A estrada parecia desaparecer ali, e o precipício estava mais perto do que nunca. O pânico tomou conta dele. Ele lutou com todas as suas forças para controlar o volante, mas parecia que ele não tinha poder algum sobre o que estava acontecendo. Algo estava levando o carro, e não era ele. Em um último esforço, Marcos gritou. Gritou como nunca antes, esperando que alguém, qualquer um, o ouvisse. Mas sua voz parecia desaparecer na noite. Ele estava sozinho. A mulher, com seus braços agora mais longos do que ele poderia imaginar, continuava a se esticar em direção ao carro, como uma predadora que finalmente estava prestes a fazer sua captura. A sensação de morte iminente era palpável. Ele não sabia o que mais fazer. Ele tentava gritar, mas sua voz se esvaía, engolida pela imensidão da estrada e pela presença daquela figura que parecia sobrenatural. Justo quando ele pensava que seria o fim, uma luz brilhou de longe. Uma luz forte, de um carro se aproximando. Era uma visão que ele mal podia acreditar, mas ela estava lá, vindo em sua direção. A mulher, de braços longos, parecia perceber a luz também, e seus movimentos começaram a desacelerar, como se algo a estivesse repelindo. O carro que se aproximava parou ao lado de Marcos. Um motorista, com uma expressão confusa, olhou para ele. O que ele viu? Uma mulher? O que estava acontecendo ali? Mas antes que pudesse perguntar, Marcos sentiu uma força puxando seu carro para trás, como se fosse arrastado por algo invisível. Ele olhou pela janela e, ao longe, viu a figura da mulher desaparecendo na escuridão. A ajuda havia chegado a tempo. Mas o que mais Marcos não sabia era que esse não seria o último encontro com a mulher de braços longos. Ele escapou por pouco, mas a sensação de que aquela estrada guardava algo muito mais profundo e sombrio nunca o abandonou. A pergunta que ficou com ele foi: por que ela escolheu ele? E por que outros motoristas simplesmente desapareciam ali? A cada viagem que ele fazia, a estrada se tornava mais perigosa, mais traiçoeira, como se algo a alimentasse, algo que ele não podia compreender, e ainda havia mais mistérios para serem revelados sobre a mulher de braços longos. Ela não era uma simples alma penada ou uma lenda. Ela estava ali por um motivo. E Marcos agora sabia que aquela estrada guardava segredos que iam muito além do que ele imaginava. Uma coisa ele sabia: se ela aparecesse novamente, ele não teria tanta sorte. O que a mulher queria? O que ela buscava? Essas perguntas permaneciam sem resposta, mas uma coisa era certa: quem cruzava o caminho da mulher de braços longos nunca mais era o mesmo. A estrada não perdoava. Quando Marcos finalmente conseguiu sair da BR-230, seu coração ainda batia acelerado. Ele olhou pelo retrovisor uma última vez, esperando ver apenas a estrada vazia atrás dele. Mas, para sua surpresa, uma sombra se estendeu pela via, como se a própria estrada estivesse tentando engoli-lo de volta. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que estava apenas em choque, que o que havia acontecido era apenas um pesadelo. Mas a imagem da mulher, com seus braços longos e retorcidos, estava gravada em sua mente. Ele sabia que não podia ignorar o que viu,
mas também não sabia o que fazer com aquilo. Ele ainda não entendia como algo tão bizarro podia existir, e o medo de voltar a encontrar aquela criatura o consumia. A estrada estava mais tranquila agora, mas Marcos ainda sentia o peso da experiência. Ele acelerou, buscando mais distância, como se fugir daquela sensação de medo fosse possível. O vento forte batia contra as janelas e a chuva continuava a cair em uma torrente constante. Sua mente estava em turbilhão, tentando juntar as peças de tudo o que havia acontecido. O que ela queria? Por que ela o escolheu? Ele pensava nessas perguntas, mas não encontrava respostas. Por mais que ele tentasse se acalmar, a sensação de que algo o observava o acompanhava. Ele olhou novamente para os lados, mas não havia nada. Apenas a estrada, interminável. No entanto, à medida que avançava, Marcos começou a perceber algo estranho no horizonte. O que antes parecia ser uma estrada simples e reta, agora parecia ter uma curvatura diferente. Ele olhou para o painel do carro, tentando se concentrar no caminho, mas sentiu um desconforto crescente. Havia algo de errado com a forma como a estrada se estendia à frente. Era como se a paisagem tivesse mudado de repente, de uma maneira que não fazia sentido. Ele tentou ignorar, mas a sensação de que algo estava por vir só aumentava. Ele sabia que tinha que sair dali, mas o que o estava impedindo de parar, de escapar dessa sensação opressiva? À medida que se aproximava de uma nova curva, ele percebeu algo mais incomum. Um carro à frente, parado na pista. Não havia sinal de vida ao redor, nenhum motorista, ninguém. O veículo parecia abandonado, mas o que chamava a atenção era o fato de que o carro estava em perfeito estado. Marcos parou à distância, hesitante. Ele olhou para o carro, tentando entender o que estava acontecendo, mas algo não parecia certo. Algo sobre a forma como ele estava posicionado, como se tivesse sido deixado ali por alguém que não queria ser visto. Ele olhou em volta, tentando ver se havia algum sinal de que mais alguém estava na estrada, mas tudo estava deserto. Foi quando ele ouviu o barulho. Um som baixo, quase inaudível, vindo do carro parado. Era como se alguém estivesse se arrastando para fora dele. Marcos ficou imóvel, com o olhar fixo no veículo à frente. Ele sentia seu corpo inteiro tenso, a adrenalina invadindo cada centímetro de sua pele. Algo estava se aproximando do carro, algo que ele não queria ver. Ele tentou ligar o carro novamente, mas, para sua surpresa, o motor não respondeu. O carro estava completamente parado, como se tivesse sido desligado de uma maneira que ele não conseguia entender. Com o coração batendo forte, Marcos olhou para fora, observando a figura que emergia do carro. Ele mal podia acreditar no que via. A mulher estava ali, mais uma vez. Mas agora, ela parecia diferente. Seus braços estavam esticados de maneira grotesca, mais longos do que da última vez. Eles se arrastavam no chão, como se fossem feitos de algo flexível e indescritível, estendendo-se em direção a ele. Seu corpo não parecia humano, e seu rosto estava coberto por um capô, mas o que ele sentia era muito mais aterrador do que a visão em si. Era como se ela estivesse se aproximando para cumprir um propósito desconhecido. Marcos, congelado de medo, tentou ligar o carro mais uma vez. Ele sabia que precisava fugir, mas algo dentro dele parecia dizer que não havia mais escapatória. A estrada diante dele parecia cada vez mais fechada, e a mulher com seus braços longos estava se aproximando mais e mais. Sua presença como uma força imbatível. Ela não corria, não fazia barulho, mas seus braços chegavam até ele com uma rapidez aterradora. A distância entre eles estava diminuindo a cada segundo. Marcos sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Ele não sabia o que ela queria, mas sabia que, se ela o alcançasse, não haveria salvação. Desesperado, ele pegou o volante com força, tentando de todas as formas fazer o carro funcionar, mas era inútil. A mulher, com seus braços monstruosos, estava cada vez mais perto, como uma sombra gigantesca que o engolia. Ele olhou para frente, e o que viu o fez perder qualquer esperança. A estrada estava desaparecendo diante dele. A curva estava prestes a levá-lo para o abismo, para o mesmo destino de outros motoristas que desapareciam ali. Ele já sentia o carro sendo puxado para
O vazio, como se algo invisível o estivesse arrastando para o abismo. A sensação de estar sendo devorado pela estrada era esmagadora. Marcos não sabia mais o que fazer. Ele estava completamente à mercê daquela mulher com os braços longos, sem qualquer controle sobre seu próprio destino. A curva à sua frente parecia se esticar em um ritmo acelerado, e ele sabia que não havia mais volta. Não havia nada que pudesse fazer para escapar do que estava acontecendo. O abismo estava à frente, e ele não tinha mais forças para lutar contra aquilo. A mulher o estava levando para a escuridão, e ele não podia mais se mover. Ele fechou os olhos esperando o impacto, mas o que aconteceu depois foi algo que ele jamais poderia imaginar. Marcos sentiu o carro deslizando em direção ao abismo, mas de repente, tudo parou. O que antes parecia um movimento inevitável e mortal, agora se transformava em um silêncio absoluto. O som da chuva cessou, e a estrada à sua frente se distorceu. Ele abriu os olhos lentamente, esperando encontrar o precipício. Mas, para sua surpresa, não havia mais nada além da estrada. O carro estava parado no meio do caminho, em uma espécie de suspensão, como se o tempo tivesse sido congelado por algum tipo de força desconhecida. Ele olhou ao redor buscando explicações, mas não havia sinais de movimento. A mulher com os braços longos havia desaparecido. O medo não o abandonava, mas agora ele estava confuso. Ele tentou ligar o carro novamente, sem sucesso. O painel permanecia apagado, sem qualquer resposta dos motores. Marcos estava preso, em um limbo entre a realidade e a fantasia, sem saber o que estava acontecendo. Ele se perguntava se tudo aquilo não passava de uma alucinação. Mas o que ele sentia, no fundo de seu estômago, a pressão crescente no peito dizia-lhe que não era. Algo muito maior e mais maligno estava em ação ali, e ele não conseguia entender qual era o propósito disso tudo. O vento voltou a soprar com força, mas não era um vento comum. Ele parecia mais pesado, mais denso, como se carregasse algo consigo. Marcos tentou olhar para os lados procurando algo familiar, mas a estrada parecia cada vez mais indefinida. A paisagem ao redor dele parecia ter se transformado em algo alienígena, com formas e sombras que ele não reconhecia. Tudo estava errado. O que era uma noite comum de viagem agora se tornava um pesadelo, e ele sentia que não havia escapatória. Foi então que ele viu. Na borda da estrada, ao longe, uma figura começou a emergir da névoa densa que envolvia o ambiente. Não era a mulher com os braços longos, mas uma silhueta de alguém, ou algo, que se movia com a mesma lentidão ameaçadora. Seus olhos, se é que podia chamá-los assim, estavam fixos em Marcos. Não havia expressão, mas havia uma presença imensa que o fazia gelar até os ossos. Ele tentou se mover, mas seu corpo parecia paralisado, como se fosse uma marionete sendo controlada por algo além de sua compreensão. A figura não fez nenhum som enquanto se aproximava. Suas roupas estavam desfeitas, rasgadas, como se o tempo tivesse feito seu trabalho de maneira implacável. A textura de sua pele, se é que podia ser chamada de pele, era estranha, como se fosse feita de algo etéreo, algo que não pertencesse ao mundo físico. Mas o que mais o incomodava eram seus olhos, que pareciam brilhar em um tom frio e vazio, como se fossem dois poços de escuridão sem fundo. Marcos sentiu a sensação de ser observado se intensificando. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e o medo aumentava. A figura se aproximava ainda mais, mas não parecia ter pressa. Era como se estivesse caminhando em direção a ele com uma calma assustadora, sabendo que ele não poderia escapar. O carro estava imobilizado, sem nenhum sinal de vida ou movimento. Ele sentiu uma pressão crescente sobre seu peito, uma força invisível que o deixava cada vez mais sem fôlego. Ele tentou descer do carro, mas seu corpo não respondia. Era como se tivesse sido sugado para dentro daquele lugar, para dentro de uma realidade paralela onde as leis da física não se aplicavam mais. A figura agora estava a poucos metros de distância. Marcos queria gritar, mas não conseguiu. A única coisa que conseguiu fazer foi olhar fixamente para os olhos da entidade, que parecia estar penetrando sua alma com um olhar penetrante e vazio. Foi nesse momento que o silêncio foi quebrado. A figura abriu a boca, mas as palavras que
saíram dela não eram palavras comuns. Elas eram como um sussurro distante, uma língua antiga que Marcos não conseguia entender. Mas mesmo sem compreender, ele sentiu o peso dessas palavras invadindo sua mente, como se estivesse sendo imerso em um oceano de desespero e sofrimento. As palavras não eram apenas sons, elas eram sensações, memórias, experiências que ele não vivenciou, mas sentiu profundamente. Marcos estava começando a perder a consciência. O que estava acontecendo ali era algo além do que ele jamais imaginou. Ele não sabia se estava vivendo um delírio ou se aquilo tudo era real. O medo o consumia, mas ele não tinha forças para lutar contra aquilo. Era como se estivesse sendo engolido por uma força maior que não podia compreender. O corpo, paralisado, começava a ceder e sua visão se turvava. Mas, em seu último suspiro de lucidez, ele percebeu que a entidade não queria matá-lo. Ela queria algo muito mais terrível. Ela queria sua alma. Antes que ele pudesse reagir, a figura se aproximou de seu rosto, e com um movimento brusco, suas mãos se estenderam até Marcos. Seus dedos, longos e curvados, tocaram seu rosto com uma força inesperada. Não houve dor, mas sim um frio cortante que se espalhou por todo o seu corpo. Ele não conseguiu se mover, não conseguiu respirar. Foi como se o ar fosse sugado de seus pulmões. Tudo o que ele podia sentir era aquele toque gélido, que parecia penetrar até o mais profundo de seu ser. Nesse momento, Marcos teve a visão do abismo novamente, mas desta vez, ele sabia o que significava. Ele estava prestes a ser levado para aquele lugar de escuridão eterna, onde nunca mais veria a luz do dia. A entidade o havia escolhido, e não havia escapatória. O abismo o aguardava, assim como havia aguardado outros motoristas antes dele. A mulher de braços longos, embora ainda longe, parecia ser a primeira de muitas outras criaturas que tomariam a estrada, arrastando almas para um destino sem fim. Marcos tentou se agarrar a qualquer fragmento de esperança, mas sabia que era inútil. A estrada estava se fechando ao seu redor, e a figura diante dele era a última coisa que ele veria antes de desaparecer para sempre no abismo. Marcos, em um último esforço de resistência, fechou os olhos e tentou pensar em qualquer coisa que o mantivesse ancorado à realidade. Mas era difícil. O toque das mãos da entidade em seu rosto o fazia sentir como se estivesse perdendo tudo o que sabia sobre o mundo físico. Seu corpo estava se distorcendo, diluindo-se em uma sensação de despersonalização, como se ele fosse mais uma parte da própria estrada, como se a linha que separava os vivos dos mortos estivesse borrada e apagada. O que antes era um carro, uma viagem, uma noite comum, agora se tornava uma memória distante e irreconhecível. Ele podia ouvir a estrada rachar sob o peso de um mundo que não existia mais. O som do abismo, uma mistura de eco e vazio, parecia estar se infiltrando em seus ouvidos, invadindo seus pensamentos, distorcendo sua percepção de tudo ao seu redor. Era como se o chão debaixo dele estivesse se desintegrando, levando-o para um espaço desconhecido e intransponível, uma zona onde o tempo e o espaço não tinham mais significado. Cada movimento de seu corpo parecia desacelerado, como se ele estivesse se afundando lentamente em uma substância pegajosa e invisível. De repente, ele sentiu uma pressão em seu peito, uma força crescente que parecia comprimi-lo contra o banco do carro. Seu coração batia forte tentando resistir, mas ele sabia que estava perdido. O ar ao seu redor estava ficando espesso, mais difícil de respirar, e suas mãos, que antes tremiam de medo, agora estavam completamente rígidas, como se o medo estivesse cristalizado, formando uma armadura invisível em torno dele. A entidade, diante dele, não parecia apressada, não parecia ter pressa para terminar seu trabalho. Ela simplesmente observava com seus olhos vazios, como se estivesse esperando o momento certo para completar sua missão. O carro estava se inclinando. Marcos percebeu isso de repente, como se a gravidade tivesse mudado, como se o peso do próprio veículo tivesse se distorcido. Ele olhou rapidamente para fora, tentando ver algo que o ancorasse à realidade, mas tudo o que ele viu foi uma escuridão impenetrável, uma neblina espessa que envolvia tudo ao redor, até mesmo o horizonte.
Era como se o mundo estivesse desaparecendo diante de seus olhos, apagando-se lentamente, sendo engolido por aquela presença esmagadora. E, ao mesmo tempo, a estrada continuava a se estreitar, afunilando-se para um ponto de não retorno. Ele tentou gritar, mas as palavras não saíam. A pressão sobre seu peito aumentava, como se um peso invisível o empurrasse para baixo, esmagando suas costelas e fazendo com que sua visão se turvasse. A estrada não era mais uma estrada. Era uma fenda, um corte no tecido da realidade que o estava puxando para dentro. Ele olhou novamente para a figura diante dele, que permanecia imóvel, como uma sombra, esperando o momento exato para agir. Ele não conseguia mais processar o que estava acontecendo. Seu cérebro estava se recusando a aceitar a realidade daquela situação, tentando desesperadamente encontrar uma explicação lógica para o que ele estava vivenciando. Foi nesse momento que a mulher com os braços longos voltou à sua visão, agora mais clara do que nunca. Ela estava flutuando à frente dele, seus braços estendidos como garras, mais longos do que ele jamais poderia imaginar. O que parecia uma ilusão agora parecia ser uma verdade cruel e inegável. Seus braços não tinham limites, e eles se estendiam pela estrada como se quisessem tocá-lo, arrastá-lo. O desespero tomou conta de Marcos, e ele finalmente entendeu que não havia mais saída. Ele estava sendo levado para um destino que ele não compreendia, mas que agora se tornava inevitável. Marcos tentou se mover, tentou sair do carro, mas suas pernas estavam pesadas, como se o próprio chão tivesse se tornado um imã, segurando-o em seu lugar. As mãos da entidade estavam se estendendo para ele, suas garras prontos para agarrá-lo, e não havia mais resistência que ele pudesse oferecer. Tudo parecia acontecer lentamente, mas ele sabia que o fim estava próximo. A sensação de estar sendo puxado por algo invisível, algo sobrenatural, o consumia por completo. Ele não era mais ele mesmo. Não era mais uma pessoa com vontades próprias. Ele era uma marionete nas mãos de algo que ele não compreendia. O carro, já torto e inclinado, agora parecia estar se movendo de forma errática, como se estivesse sendo arrastado por aquela força invisível. O motor estava desligado, mas o carro continuava a se mover, sem explicação lógica. Cada movimento era desconcertante. Marcos sentiu a estrada abaixo dele se desfazer, como se ela estivesse sendo consumida por uma escuridão que a engolia de dentro para fora. Não havia mais barreiras entre o mundo real e o mundo daquele abismo infernal. Ele estava sendo engolido por algo muito além de sua compreensão. Os braços da mulher agora se estendiam como correntes, pegando os lados do carro e começando a puxá-lo para frente. A velocidade com que o carro se movia agora era estonteante, mas Marcos não conseguia fazer nada para impedir. Ele tentou gritar mais uma vez, mas sua voz parecia se perder, engolida pela neblina ao redor. Ele estava sendo arrastado, e não havia mais retorno. Ele sabia que não escaparia daquilo. O abismo estava à sua frente, e ele estava sendo levado, em direção a ele, com uma força sobrenatural que nada poderia impedir. Ele se sentiu leve, como se estivesse flutuando, mas ao mesmo tempo, seu corpo estava preso àquele carro, sendo arrastado para um destino sem volta. A estrada que ele conhecia desapareceu completamente, dando lugar a um vazio profundo e insondável. O carro parecia estar sendo sugado para dentro desse abismo, e o medo de Marcos aumentava a cada segundo. Ele estava prestes a cair, e não havia nada que ele pudesse fazer para evitar o impacto. Era o fim. Após o carro começar a balançar perigosamente, Marcos sentiu que algo estava errado. Não era apenas o peso do acidente iminente, mas algo muito mais sombrio. Ele conseguiu ver algo se movendo nas sombras. Algo que não deveria estar ali, mas de alguma forma estava. Um vulto alto e quase antinatural apareceu à sua vista. Ela não era como uma figura humana comum. Seus braços, longos e desproporcionais, se esticavam em direção ao carro, como se tivesse a habilidade de se estender de maneira impossível. A visão era surreal. Ele tentava virar o volante, mas suas mãos estavam geladas de medo. Era como se o volante estivesse grudado, sem reação. Ele olhou novamente para a estrada à frente, e o abismo parecia estar se aproximando cada vez mais. O vulto se movia à sua frente, como se estivesse guiando-o para o abismo,
Sem pressa, sem presságio de misericórdia, o medo começou a se apoderar de Marcos. Ele sentia uma pressão invisível, algo que não poderia explicar racionalmente, mas que estava bem ali, o esmagando. A estrada que antes parecia normal, agora parecia estar se distorcendo, e as luzes dos faróis não faziam mais sentido, como se não iluminassem mais a via. O vulto se aproximava de forma lenta e meticulosa, e ele percebeu que não estava mais no controle da situação. Não havia como escapar. Cada tentativa de acelerar ou desviar parecia inútil, como se o próprio carro estivesse sendo manipulado por uma força invisível. Ele olhou para os retrovisores, tentando ver algo, mas o vulto estava logo atrás, sempre a um passo à frente, e os braços começaram a se esticar ainda mais, como se estivessem puxando o carro para fora da estrada. O vento que agora cortava, a janela do carro parecia carregar uma pressão, e um cheiro de terra molhada e podridão invadiu suas narinas. Olhou para o lado e viu o vulto, com seus braços absurdamente longos arrastando algo, talvez mais carros. Ele não sabia, mas a sensação era clara. Aquele ser, aquela mulher, tinha a intenção de arrastar ele também para o abismo. O carro balançou mais uma vez, e um som horrível começou a surgir, como se uma corda estivesse sendo esticada até seu limite. Marcos sentiu a presença dela cada vez mais forte, como se ela estivesse dentro do carro com ele, tocando sua pele. Com seus dedos longos, frios e penetrantes, ele tentou agir, mas algo o paralisava. O medo se transformou em pânico. O abismo estava diante dele agora, tão grande, tão profundo, que parecia engolir tudo à sua frente. O vulto fez um movimento estranho, e os braços dele se esticaram ainda mais, passando para o lado do carro. Marcos sentiu o puxão. Era como se algo invisível estivesse tentando puxá-lo para fora, uma força tão potente que ele não conseguia reagir. Seus olhos estavam fixos na estrada, mas a visão não fazia mais sentido. Ele não sabia se estava vendo a realidade, ou se aquilo era uma alucinação. Mas uma coisa era certa. Ele estava à beira do fim. A mulher de braços longos agora parecia crescer à medida que se aproximava, sua figura sombria, obscurecendo os faróis e se tornando mais e mais imponente. O carro começou a balançar de forma mais agressiva, como se estivesse prestes a cair. As mãos de Marcos tremiam, seu corpo todo estava tomado por um medo intenso, mas ele ainda não sabia o que poderia fazer. Ele gritava, mas sua voz se perdia na imensidão do silêncio, como se a presença dela anulasse qualquer som. O vulto continuava a puxá-lo para o lado, seu rosto ainda escondido pelas sombras do capuz que ela usava. E no momento em que ele pensava que tudo estava perdido, o carro começou a ceder. Ele sentiu a última pressão, o puxão mais forte, e então a escuridão tomou conta. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais insano. Marcos não foi consumido pelo abismo naquele momento. Ele se viu em um lugar estranho, como se estivesse em um limbo, sem saber onde estava. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas algo havia mudado. A mulher de braços longos estava agora em algum lugar no fundo da escuridão, observando-o com seus olhos fixos, imutáveis. E ele sabia que seu destino não estava selado, mas que o pior ainda estava por vir. O medo ainda estava dentro de Marcos. Ele sentia a escuridão ao seu redor, uma escuridão tão densa que parecia absorver toda a luz, como se o próprio ar fosse espesso e pesado. Ele não conseguia entender completamente o que estava acontecendo, mas sabia que não podia permanecer ali por muito tempo. A sensação de que algo o observava não o deixava em paz. Seus olhos, acostumados à escuridão, começaram a se ajustar. E foi quando ele viu algo, ou melhor, alguém, à distância. Era a mulher de braços longos. Ela estava lá, não mais na estrada, mas agora, mais próxima do que nunca. A sua figura imponente parecia tomar forma lentamente, surgindo da neblina como uma sombra monstruosa. Seus braços ainda mais alongados e flexíveis, como se pudesse esticar sem limites. O que mais aterrorizava Marcos não era sua aparência, mas a sensação de que ele não poderia escapar. Ele tentou se mover, mas seus pés estavam grudados ao chão.
Cada passo que dava era como se ele estivesse afundando mais na terra, e o peso da atmosfera ao seu redor só aumentava. Ele sentia um formigamento na pele, uma sensação fria que começava a percorrer seu corpo inteiro. E então, ele ouviu um sussurro baixo, quase inaudível, mas que lhe cortava a alma. As palavras não faziam sentido, mas a maneira como eram ditas. Algo nas palavras parecia tocar diretamente o fundo de sua mente, como se fosse uma ameaça velada. A mulher estava se aproximando mais uma vez, seus braços esticando de uma forma antinatural, quebrando todas as leis físicas que ele conhecia. Ele tentou se virar, tentar correr, mas era como se o espaço ao seu redor tivesse sido moldado por ela. Não havia saída. Ele olhou para o lado, buscando um ponto de fuga, mas não encontrou nada. A estrada não existia mais. Em seu lugar, havia uma vasta escuridão, como se ele estivesse flutuando em um vazio sem fim. A figura dela se aproximava, seus olhos agora visíveis, ou pelo menos aquilo que parecia ser seus olhos. Eles eram vazios, sem vida, mas ao mesmo tempo pareciam olhar diretamente para sua alma. A sensação de desesperança tomou conta de Marcos, mas em meio ao pânico, algo mudou dentro dele. Ele não sabia como ou porquê, mas uma raiva repentina começou a tomar conta de seu corpo. Ele não queria ser apenas mais uma vítima dessa criatura. Ele não queria ser arrastado para o abismo sem lutar. Ele cerrou os punhos e tentou se concentrar. A mulher, percebendo sua reação, fez um movimento brusco. Seus braços se esticaram rapidamente, e ela tentou agarrá-lo com suas mãos longas e finas. Mas Marcos, em um ato de desespero, pulou para o lado. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia que não poderia ficar parado. Com um movimento rápido e impetuoso, ele começou a correr, ou pelo menos tentou. Seus pés pareciam falhar a cada passo, como se o terreno sob ele estivesse constantemente mudando. A cada movimento, ele sentia como se estivesse correndo contra uma força invisível que tentava arrastá-lo de volta. Ele olhou para trás e viu a mulher se aproximando com seus braços se esticando mais ainda, como se ela fosse capaz de alcançar o impossível. A distância entre eles diminuía a cada segundo, e Marcos sentia que a qualquer momento ela poderia pegá-lo. A mulher agora parecia estar em sua totalidade, seus braços se estendendo em sua direção com um objetivo claro e cruel. Ele podia ver seus dedos longos como lâminas afiadas, se aproximando de seu pescoço. Era uma sensação de impotência, como se nada que ele fizesse fosse suficiente para evitar o inevitável. Mas então, no último segundo, uma ideia, uma sensação súbita surgiu em sua mente. Ele precisava fazer algo que nunca teria imaginado. Ele não sabia de onde veio a ideia, mas sentia que deveria agir. Sem pensar duas vezes, ele se jogou para o chão, rolando para o lado. A mulher, com seus braços alongeados, tentava agarrá-lo, mas ele conseguiu escapar por um fio. Quando ele se levantou rapidamente, não pôde acreditar no que estava vendo. A estrada à sua frente começou a se distorcer, como se o espaço e o tempo estivessem sendo manipulados. Era como se ele tivesse entrado em uma dimensão diferente, onde as regras do mundo físico já não se aplicavam. Ele viu a mulher, seus braços agora retraídos, mas ela continuava ali, sua presença imensa. Algo dentro dele dizia que aquilo não era o fim, mas também sabia que ela não o deixaria ir tão facilmente. Ele estava preso entre o que conhecia e algo muito mais assustador que ele não podia compreender. Agora, ele sentia uma tremenda pressão, não apenas externa, mas interna, como se algo estivesse apertando sua mente. Ele sabia que precisaria encontrar uma forma de quebrar a conexão entre ele e aquela figura aterradora. Mas como? Como poderia lutar contra algo tão sobrenatural, algo que desafiava todas as leis naturais? Ele não sabia se havia uma resposta, mas estava determinado a descobrir. A sensação de ser observador de sua própria vida era esmagadora. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer, uma decisão crucial que ele teria que tomar para salvar a sua vida. As sombras começaram a se mover ao redor dele, uma pressão que aumentava a cada instante. A mulher, com seus braços longos,
Começou a caminhar lentamente em sua direção, como se soubesse que ele já estava à beira do desespero. Ela não precisava correr. Não precisava se apressar. Ela sabia que o abismo a aguardava, e com ele, Marcus. A morte parecia certa, mas ele se recusava a aceitá-la. Naquele momento, ele decidiu lutar até o fim, não importando o que aconteceria. Marcus sentia sua mente trabalhar a 1000 por hora, enquanto se afastava rapidamente da mulher com os braços longos. Ele não sabia como, mas algo dentro dele dizia que ele não poderia simplesmente continuar correndo. O ambiente ao seu redor parecia desmoronar. A estrada se estendia infinitamente diante dele, como se ele estivesse em um pesadelo sem fim. A mulher, por sua vez, estava ali, parada, esperando. Seus olhos, vazios e distantes, observavam-no com uma calma sinistra. A impressão que Marcus tinha era de que ela estava se divertindo com a sua luta pela sobrevivência. Ela não estava com pressa. Ela sabia que ele não escaparia. Ela sempre soubera. Ele sabia que deveria ter alguma estratégia, mas no fundo, a única coisa que queria era sair dali, de algum jeito. A visão dela, com seus braços distorcidos e flexíveis, criava uma sensação de impotência total. A cada movimento dela, parecia que o próprio tempo desacelerava. Ele sentia os braços dela como garras que se aproximavam cada vez mais. Mas o mais perturbador era a forma como ela manipulava o espaço. Ela parecia controlar tudo ao seu redor, e ele, como uma marionete, não podia escapar. Ele percebeu então que os carros que passavam pela BR-230, os carros que ela arrastava para o abismo, não estavam apenas sendo atraídos pela força física da mulher. Algo mais profundo, algo muito mais sombrio, estava acontecendo ali. Estrada, que antes parecia ser apenas uma simples via entre cidades, agora parecia estar se transformando em um labirinto de sombras. Marcus sentia que a mulher estava tirando dele algo muito mais essencial do que sua liberdade. Ela estava tirando sua sanidade, sua percepção da realidade. Ele sabia que precisava manter a calma, que precisava pensar, mas a visão dela, sua presença, era esmagadora. Cada passo dela parecia pesar como 1000 toneladas, e mais uma vez, a distância entre eles parecia se encurtar, como se o espaço ao redor fosse distorcido, como se ela fosse capaz de manipulá-lo. Ele sentia que ela o estava puxando não fisicamente, mas de uma maneira mais profunda, mais invisível. A mulher não dizia nada. Ela não precisava. Sua mera presença, sua aura maléfica, falava por si. Marcus se sentia pequeno, insignificante, diante dela, como se sua vida não tivesse mais importância. Mas ao mesmo tempo ele sentia que não poderia desistir. Ele olhou ao redor mais uma vez, desesperado por algo que pudesse ajudá-lo. Foi então que algo estranho aconteceu. Uma brisa, quase imperceptível, passou por ele, trazendo consigo um cheiro de terra molhada, algo familiar. Ele sentiu um impulso, uma ideia repentina. Talvez, se ele conseguisse se conectar com o ambiente, com a natureza ao redor, ele poderia encontrar uma maneira de escapar. Mas a dúvida o corroeu. Será que o que estava acontecendo ali era real? Ou ele estava simplesmente sendo consumido por uma ilusão criada pela mulher? Ele não sabia. O medo se intensificava, mas Marcus também sentia uma raiva crescente. Não era só a mulher oprimindo-o, era o próprio sistema, o próprio destino, como se tudo tivesse se alinhado para colocá-lo naquela situação sem saída. Ele não poderia permitir que ela o vencesse. Ele não poderia ser mais uma vítima. As pernas tremiam, mas sua determinação crescia. Ele se concentrou, respirou fundo e tomou uma decisão. Não poderia fugir para sempre. Precisava confrontar aquilo. Precisava encontrar uma forma de destruir o que quer que fosse aquela entidade. Ele olhou para a estrada à sua frente. Ela estava deserta, mas ao longe, ele viu algo que o fez parar. Era um carro. Um carro velho, parado na beira da estrada, como se estivesse esperando por ele. Marcus hesitou. O que aquele carro estava fazendo ali? Por que ele não o havia visto antes?
Algo dentro dele dizia que aquele carro poderia ser a chave para escapar daquela situação. Mas, ao mesmo tempo, o medo tomava conta. O carro parecia ser uma armadilha. Ele poderia ser atraído para lá apenas para se tornar mais uma vítima da mulher. O abismo que ela criava parecia se estender infinitamente diante dele. Mas a sua necessidade de uma saída era maior do que qualquer medo. Ele se aproximou do carro, lentamente, com passos cuidadosos. O cheiro de óleo e ferrugem tomou conta do ar. O carro estava velho, abandonado, mas ainda assim, parecia intacto, como se estivesse ali esperando para ser utilizado. Marcos puxou a porta que rangia ao ser aberta e entrou. O interior estava empoeirado, mas ainda assim parecia funcional. Ele sentou-se no banco do motorista e olhou em volta, em busca de alguma coisa que o ajudasse. Seus olhos se fixaram em algo. Um mapa. Era um mapa antigo, amarelado pelo tempo, mas ainda legível. No mapa ele encontrou algo peculiar. A estrada que ele estava seguindo, a BR-230, estava marcada com uma rota diferente da que ele conhecia. Ele sentiu uma onda de esperança surgir dentro de si. Talvez aquele fosse o caminho que ele precisava seguir para sair daquele pesadelo. Mas, antes que pudesse estudar o mapa com mais atenção, ele ouviu um barulho atrás de si. A mulher estava ali, de novo. Sua silhueta apareceu pela janela, os braços se esticando na sua direção, como se estivesse prestes a engolfá-lo mais uma vez. O medo voltou com força total, mas Marcos não se deixou dominar. Ele apertou o acelerador e o carro, que parecia estar quase em ponto morto, deu um tranco, começando a se mover lentamente para a frente. Ela não podia deixar que ele escapasse. A mulher estava furiosa, seus braços se esticando ainda mais, quase alcançando o vidro do carro. Ela parecia estar se aproximando com uma velocidade sobrenatural, mas Marcos já não tinha mais tempo para pensar. Ele sabia que não poderia parar. O carro acelerou e ele sentiu o vento batendo em seu rosto. Uma sensação de liberdade, mas também de perigo iminente. A mulher estava ali, mas ele não olhou para trás. Ele precisava seguir em frente, não importava o que acontecesse. O carro acelerava cada vez mais, mas algo dentro de Marcos dizia que ele não estava realmente escapando. A sensação de que algo sinistro o acompanhava, o assolava, e a estrada diante dele parecia se esticar em um labirinto sem fim. Ele olhava pela janela e o cenário ao redor começava a se distorcer. Árvores se curvavam de maneira estranha, o céu ficava escuro e o vento parecia carregado de um cheiro de terra, como se o próprio chão estivesse tentando engolir tudo. Ele estava em um pesadelo, mas seus pés estavam firmes no acelerador, seu coração batendo forte no peito. Ele não podia parar. Não importava o que fosse, olhou para trás, uma única vez. Mas ao fazer isso, a cena que viu o fez quase perder o controle do carro. Lá estava ela, a mulher. Mas agora, ela não estava, mas apenas parada na beira da estrada. Seus braços se esticavam para o céu, e uma névoa densa, escura e espessa começava a se formar ao seu redor, como se ela estivesse invocando algo muito maior do que apenas o poder de suas mãos. Os braços longos, monstruosos, começaram a se esticar ainda mais, atravessando a estrada como se não houvesse limites para o que ela podia fazer. Ele sentiu o carro começar a tremer, como se algo invisível estivesse tentando puxá-lo para trás, como se estivesse sendo fisgado por uma força sobrenatural. O medo se transformou em desespero. Marcos sabia que não tinha mais controle da situação. A estrada à sua frente parecia se dividir em várias direções, como se a própria realidade estivesse se desfazendo. Ele tentou olhar o mapa mais uma vez, mas suas mãos estavam trêmulas, e os contornos das ruas pareciam embaçados. Ele não conseguia focar. A sensação de que estava sendo arrastado para uma realidade diferente, mais escura, mais cruel, tomava conta de sua mente. O carro, antes obediente, agora parecia ser apenas uma extensão do caos ao seu redor. A cada curva, ele sentia que se aproximava mais e mais de um abismo sem fim, de uma queda irreversível. O barulho do motor, antes reconfortante,
agora soava como um rugido distante, quase inaudível, sendo engolido pelo vento e pela neblina que parecia crescer ao seu redor. Marcos não sabia se estava sonhando ou se a realidade tinha se quebrado de tal maneira que ele estava sendo transportado para um outro plano. Um plano onde a mulher de braços longos e as forças que ela manipulava estavam no controle. Ele tentou acelerar ainda mais, mas a sensação de que o carro estava ficando mais pesado, como se estivesse sendo puxado para baixo, só aumentava. As árvores à sua direita começaram a se contorcer, e ele viu algo que o fez estremecer. Na distância, o caminho parecia desaparecido. O que restava da estrada parecia desaparecer em um vazio, um abismo negro que se estendia sem fim. Ele sabia que algo muito ruim estava prestes a acontecer, mas não sabia o que. O volante, que antes parecia firme em suas mãos, agora estava escorregadio, como se a presença da mulher estivesse interferindo fisicamente na sua capacidade de controlar o veículo. E então, algo inesperado aconteceu. A mulher, que parecia estar no controle de tudo, de repente fez uma pausa. Marcos olhou para trás, com os olhos arregalados, e a viu de pé, imersa em uma neblina espessa, como se estivesse se preparando para um movimento final. Ela estava parada, mas seus braços longos e esticados pareciam vibrar, como se estivessem se preparando para se lançar a uma velocidade impossível. O carro de Marcos estava se aproximando cada vez mais da borda da estrada, e ele sabia que não havia muito tempo. Em um impulso desesperado, ele fez uma curva abrupta, tentando desviar do abismo à sua frente. Mas o carro não obedeceu. Em vez disso, o veículo derrapou, o que fez Marcos sentir o pânico crescer dentro de si. Ele tentava com todas as forças controlar o volante, mas parecia que a própria estrada estava se movendo contra ele. Os pneus patinavam, e o carro deslizou perigosamente para a beira do precipício. A sensação de impotência era absoluta. Nesse momento, Marcos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O carro, que estava prestes a sair da estrada, parecia agora estar flutuando, suspenso no ar, como se estivesse sendo atraído para um destino inevitável. A mulher estava mais perto. Seus braços pareciam se esticar ainda mais, chegando quase até ele, como garras prestes a agarrá-lo. Ele podia ouvir a respiração pesada da criatura, uma sensação gelada que parecia invadir seus ossos. Ela estava se aproximando mais, e ele sabia que sua única chance seria encontrar uma maneira de combater aquele poder incompreensível. Foi então que ele teve uma ideia. A visão do mapa na sua mente se tornou clara. Ele precisava de um lugar, uma saída. O mapa mostrava algo que ele não havia notado antes. Um desvio, uma pequena estrada que se conectava com a BR-230, mas não aparecia claramente. Ele sabia que se conseguisse chegar até ali, talvez pudesse escapar. Ele olhou mais uma vez para a mulher, sentindo a presença dela se aproximar de maneira letal, mas sua determinação cresceu. Ele precisava tentar. Ele forçou o carro para a direção da estrada, torcendo para que a ideia funcionasse. Enquanto isso, a mulher esticava seus braços com uma força avassaladora, e a sensação de que o fim estava próximo o assombrava. O carro se aproximava da borda, mas Marcos não podia desistir. A estrada à sua frente, que antes parecia segura, estava agora se fragmentando, como se o próprio mundo estivesse se desintegrando. Ele fechou os olhos, respirou fundo e apertou o acelerador com toda a sua força. A estrada à frente estava desaparecendo mais rápido do que ele poderia imaginar. Marcos, com o volante em suas mãos, sentiu como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. O carro, que antes parecia tão sólido e firme, agora parecia flutuar, como se ele estivesse sendo levado por uma corrente invisível. Ele tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo rugido do vento, pelo som do motor se apagando lentamente. O chão, que deveria estar firme, agora parecia em constante movimento, ondulando como se a terra estivesse viva, reagindo à presença daquela entidade. A mulher, com seus braços longos e grotescos, estava tão perto que Marcos podia quase tocá-la. Ela estava mais poderosa do que nunca. Seus olhos, se é que ela tinha algum,
pareciam penetrar sua alma com uma força que o fazia tremer de medo. Ele olhou para o painel, tentando encontrar alguma solução, algum controle, algo que pudesse salvá-lo daquela situação. Mas não havia nada. A estrada estava desmoronando, as árvores estavam distorcidas, e o abismo à sua frente não era mais uma simples fenda no solo. Parecia um portal para outro mundo, um lugar onde não havia mais salvação. A visão dele se desfocava, e ele começou a sentir uma vertigem, como se estivesse sendo puxado para baixo por uma força invisível. O carro agora estava a ponto de cair, mas ao invés de pânico, uma estranha calma tomou conta de sua mente. Ele sabia que o fim estava próximo, mas algo dentro dele o forçava a lutar, a tentar lutar contra o que parecia ser inevitável. Foi nesse momento que ele ouviu um sussurro. Não era um som normal, mas uma voz profunda e quase metálica, que vinha de dentro de sua mente. Não conseguia identificar as palavras, mas sentiu como se elas estivessem o chamando, como se quisessem guiá-lo para o desconhecido. A mulher, que parecia ser o próprio pesadelo personificado, parecia estar a apenas alguns metros de distância agora. Seus braços longos estavam tão perto que ele sentia o calor de sua presença, uma pressão palpável no ar ao seu redor. Ele podia ver, ou pelo menos imaginar, a forma dela se contorcendo no espaço, sua figura monstruosa tomando forma enquanto se esticava, imortal e inevitável. A voz em sua cabeça ficava mais forte, e ele tentou resistir. Algo em seu instinto lhe dizia que não era a hora de desistir, que havia algo mais que ele poderia fazer. Ele olhou para o lado, e foi então que notou algo que nunca havia visto antes. A parede de névoa, que até então parecia uma cortina, turva e impenetrável, agora começava a se abrir, revelando uma estrada desconhecida, quase uma bifurcação no caminho. Marcos sabia que não podia perder essa chance, que isso era sua única oportunidade de escapar. Ele virou o volante, forçando o carro em direção ao novo caminho, mas seus músculos estavam tensos, e o medo o envolvia como uma corrente invisível. Mesmo assim, ele não desistiu. O carro balançou, as rodas patinaram, mas ele conseguiu fazer a manobra. Agora estava em um caminho diferente, uma estrada estreita e sombria que parecia se estender para um futuro incerto. No entanto, algo dentro de Marcos dizia que esse era o caminho certo. As árvores ao redor pareciam ser mais densas, quase como se estivessem se fechando, criando um túnel escuro que o envolvia completamente. O abismo atrás dele, a mulher, tudo parecia ter ficado para trás, mas a sensação de que algo ainda o seguia não o deixava em paz. Ele sabia que aquela estrada não era uma solução definitiva. Não havia fuga, apenas uma transição para algo mais profundo, mais aterrador. À medida que o carro avançava, a sensação de estar sendo observado aumentava. Ele olhou para o espelho retrovisor, mas não viu nada. Apenas a escuridão que o envolvia. As árvores, como sombras silenciosas, passavam rapidamente pelas janelas, criando um efeito de movimento constante, mas sem nenhuma direção clara. O medo de ser alcançado pela mulher de braços longos estava sempre presente, uma sombra que o vigiava, esperando por uma falha, um deslize. Ele precisava ser rápido, precisava encontrar a saída antes que o pior acontecesse. Mas o que ele não sabia era que a estrada para a qual ele havia se desviado era uma armadilha ainda mais cruel. A cada quilômetro percorrido, ele sentia o carro desacelerar. Não fisicamente, mas emocionalmente. O peso da situação o deixava cada vez mais exausto, como se a própria estrada estivesse drenando suas forças. Ele sentia a pressão se acumulando, o medo e a angústia misturados em um torvelinho de emoções. O volante parecia estar mais pesado, como se algo o estivesse impedindo de avançar. E então, mais uma vez, ele ouviu a voz, dessa vez mais clara. Era quase como se a mulher estivesse falando diretamente com ele, sussurrando em seu ouvido, tentando levá-lo para um destino ainda mais aterrador. Ele sabia que isso não era uma coincidência, que ela estava de alguma forma dentro de sua mente, manipulando seus pensamentos. Foi quando ele percebeu que não podia mais confiar em seus próprios sentidos. A estrada à sua frente parecia continuar a se estender sem fim, mas em um ritmo diferente, como se estivesse sendo distorcida,
se contorcendo em direção a algo impensável. Ele tentou acelerar, mas o carro se recusava a responder como antes. A cada tentativa, ele sentia que estava mais perto do centro de um pesadelo, uma espiral sem fim que não o deixaria escapar. Ele estava sendo consumido, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, por algo que ele não entendia, algo além de sua compreensão, além do mundo em que ele conhecia. E então, quando ele pensou que a situação não poderia piorar, uma luz distante apareceu à frente. Uma luz que parecia convidá-lo a seguir em frente, uma luz que o seduzia, mas que ele sabia que podia ser o último engano. O medo e a dúvida tomaram conta de seus pensamentos, mas ele sabia que não podia parar. A mulher de braços longos, ainda presente em sua mente, era a única coisa que o impedia de perder o controle. Ele estava preso, e aquela luz era sua última esperança, ou a última armadilha. A estrada se tornava cada vez mais estreita. A luz parecia ser a única coisa que oferecia alguma esperança. Ele respirou fundo, preparou-se para o que estava por vir e seguiu em direção à luz, sem saber se era a salvação ou a condenação. O carro, mais uma vez, parecia seguir um caminho que ele não controlava. Ele estava sendo guiado, mas por quem? Ou o quê? Não havia mais como voltar. Ele havia entrado em um ponto sem retorno, e a mulher de braços longos, com sua presença monstruosa, era tudo o que ele sabia sobre a ameaça à sua frente. Marcos estava começando a sentir que a luz à sua frente não era um sinal de salvação, mas uma ilusão, um engano psicológico que sua mente estava criando para tentar aliviar o medo crescente que o consumia. Ele forçou os olhos, tentando perceber com clareza o que estava acontecendo. A estrada agora parecia se dobrar, se retorcer em um movimento sobrenatural, como se o caminho estivesse sendo desenhado para ele de uma maneira tortuosa. Uma armadilha que o forçava a se aproximar de um destino ainda mais sombrio. O carro estava desacelerando de forma antinatural, e não importava o quanto ele pressionasse o acelerador, a máquina parecia não ter mais vida. O medo de Marcos se transformou em desespero. Ele não conseguia mais distinguir entre o real e o sobrenatural. Sua mente estava sendo empurrada para o limite, enquanto a estrada à sua frente se tornava cada vez mais deformada, distorcida por uma força além de sua compreensão. As árvores, que antes pareciam ser apenas parte do cenário, agora pareciam observá-lo, seus galhos estendidos como mãos, prontas para agarrá-lo a qualquer momento. O vento, que antes era um simples sussurro, agora soava como um grito distante, como se o próprio universo estivesse tentando adverti-lo de que ele estava indo para o abismo. De repente, ele sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. O carro se sacudiu novamente, e foi como se ele estivesse sendo puxado por um fio invisível. A mulher de braços longos, agora mais próxima do que nunca, parecia tomar forma de maneira mais assustadora, seus braços se estendendo pelo ar como tentáculos em direção ao veículo. Marcos tentou virar o volante, mas não havia mais controle. Ele estava preso em uma teia de forças que não compreendia. A mulher, ou o que restava dela, estava além da simples imagem de uma entidade. Ela parecia ser uma fusão do mundo físico e espiritual, uma manifestação do mal que o puxava, o consumia. O carro começou a escorregar sobre a estrada, e Marcos foi tomado por uma sensação de impotência. As rodas giravam em falso, e o solo abaixo parecia se dissolver sob ele. Ele não estava mais na estrada. Ele estava flutuando, deslocando-se por uma dimensão paralela, onde o espaço e o tempo se entrelaçavam de maneira inexplicável. As luzes do carro começaram a piscar, e a escuridão ao redor parecia engolir tudo. Ele sentiu um pânico crescente, como se estivesse sendo levado para um lugar onde a realidade se desfazia, onde não havia mais nada além do vazio. Mas antes que pudesse entender completamente o que estava acontecendo, a mulher de braços longos se aproximou mais uma vez. Agora, seus braços não eram mais apenas longos, eram monstruosos, impossíveis. Eles se enrolavam em torno do carro como correntes, puxando-o com uma força sobrenatural. A cada segundo, ele sentia que o carro se movia em direção a algo que ele não queria ver, um abismo sem fim, um vórtice que o levaria a um lugar sem volta. Ele sentiu um arrepio profundo,
como se seu corpo estivesse sendo sugado para fora de si mesmo. Os braços da mulher estavam ao redor dele, como se fossem uma prisão sem escape. A sensação de ser arrastado para o desconhecido era incontrolável. Marcos tentou gritar, mas sua voz estava sufocada. Ele não conseguia respirar direito, como se o próprio ar estivesse sendo retirado de seus pulmões. A estrada que antes parecia uma saída, agora parecia ser uma simples ilusão. Ele estava entrando em uma escuridão profunda, uma fenda onde não havia mais lógica. O carro estava sendo puxado e ele sabia que não podia escapar. Ele olhou para a frente, onde as luzes do carro começaram a se apagar, e o som do motor se foi. Agora, o silêncio era absoluto, mais opressor do que qualquer grito ou ruído. A mulher de braços longos estava tão perto agora que ele podia sentir o calor de sua presença. Ela se aproximava lentamente, como se estivesse saboreando a lenta agonia dele. Seus olhos, se é que ela tinha algum, estavam fixos nele, imortais e vazios. O medo tomou conta de sua mente, mas algo dentro de si lhe dizia que ele precisava manter a calma, que o medo era a única coisa que a mulher queria. Ele tentou controlar sua respiração, mas parecia que o ar estava se tornando mais espesso, mais pesado, tornando cada segundo mais angustiante. Ele estava afundando, cada movimento o levando mais para baixo. A estrada à sua frente estava desaparecendo por completo. O que antes parecia ser uma estrada normal agora se transformava em um abismo negro, um espaço sem fim onde nada mais existia. Ele estava flutuando, sem saber se ainda estava no carro ou se estava em algum lugar onde o tempo não tinha mais significado. Ele fechou os olhos por um instante, tentando encontrar algum ponto de referência, algum sinal de que ele ainda estava vivo, de que havia uma chance de sair daquela situação. Mas quando os abriu, a mulher estava mais perto do que nunca, seus braços se estendendo para ele como serpentes famintas, ávidas por consumi-lo. No fundo de sua mente, Marcos começou a entender. Ele não estava sendo levado por acaso. A mulher não era uma simples aparição. Ela era um ser antigo, um espírito que havia sido esquecido pelo tempo. Ela estava ali para tomar algo dele, para puxá-lo para o abismo, onde ele não poderia escapar. E naquele momento, ele soube o que ela queria. Ela queria sua alma, queria puxá-lo para o vazio eterno, onde ele nunca mais veria a luz do dia. Ele não tinha mais controle sobre o que estava acontecendo, e a sensação de impotência o consumiu por completo. Mas antes que ele pudesse ser completamente arrastado para a escuridão, algo inesperado aconteceu. Uma rajada de vento forte, algo que ele não podia ver mas sentiu, fez o carro balançar violentamente. Ele estava sendo empurrado para trás, como se algo ou alguém estivesse tentando resgatá-lo. Ele não entendia, mas uma força invisível parecia se opor ao que a mulher estava fazendo. Os braços dela começaram a se encolher, a sua presença se distanciando, como se ela estivesse sendo repelida. O carro se estabilizou por um momento, e Marcos sentiu uma leve esperança surgir em seu peito. Mas ele sabia que não era a hora de relaxar. Ele estava apenas adiando o inevitável. A mulher de braços longos ainda estava lá, aguardando pacientemente, e ele sabia que sua luta estava longe de terminar. Marcos ainda sentia a presença dela. Mesmo quando o carro se estabilizou e a rajada de vento o empurrou para trás, ele não conseguia se livrar da sensação de que a mulher de braços longos estava ali, observando cada movimento seu. Sua mente tentava se concentrar no que estava acontecendo, mas a visão daquela figura de braços monstruosamente estendidos não saía de sua cabeça. Era como se a própria essência dela estivesse impregnada no ar, nos seus pensamentos, como uma sombra que nunca deixaria seu lado. Ele sabia que, por mais que o carro estivesse se afastando do abismo, aquilo não passava de uma falsa ilusão de segurança. A verdadeira luta ainda estava por vir. A estrada parecia se estreitar à medida que ele avançava. As árvores ao redor não eram mais árvores. Eram colunas tortuosas que se entrelaçavam, criando um teto denso e sombrio acima dele. O tempo parecia estar em desacordo com o que ele conhecia. Ele não sabia se estavam minutos ou horas em movimento, se a estrada realmente estava se afastando da escuridão, ou se ele estava apenas sendo levado mais fundo.
Ele olhou para o retrovisor, tentando ver algo, qualquer coisa que o confirmasse de que ele havia escapado. Mas não havia nada. O retrovisor refletia apenas um vazio completo, uma escuridão sem fim. Algo que se aproximava do pesadelo. Era um reflexo do que ele havia escapado, mas ainda estava preso àquele lugar. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu o carro mudar de curso. O volante parecia se mover sozinho, puxando-o para uma direção desconhecida. Marcos tentou resistir, mas seu corpo já estava exausto, e o medo o dominava. Ele sentiu um calafrio ao perceber que a estrada estava se tornando mais irregular, mais difícil de controlar. O carro estava vibrando, como se estivesse sendo atacado por forças invisíveis. O som do motor, antes constante, agora parecia abafado, como se o ar estivesse se espremendo ao redor de seus ouvidos. Ele sabia que não estava sozinho ali. O medo tomou conta de seu corpo com uma intensidade insuportável. Ele já havia sentido o poder dessa mulher, e agora, mesmo quando parecia que ele havia escapado, ele sabia que não era verdade. Ela estava seguindo-o, não com pressa, mas com uma paciência mortal. Ele a sentia como uma presença constante, algo que nunca o deixaria. As mãos que haviam tocado o carro, a força que havia tentado arrastá-lo, tudo aquilo não havia ido embora. Ele estava sendo guiado para um destino que não podia controlar, para um abismo que se abria em sua mente e em sua realidade. O carro começou a desacelerar, mais uma vez contra sua vontade. Ele não podia entender o que estava acontecendo, mas sabia que não havia mais controle sobre sua trajetória. O som das rodas sendo puxadas para o lado, o atrito contra o asfalto, eram apenas ecos distantes, como se ele estivesse ouvindo de outro mundo. As árvores ao redor se tornaram mais sombrias, seus galhos entrelaçados formando uma rede de sombras que pareciam se esticar até o infinito. Ele tentou acelerar, mas o carro não reagia. As luzes começaram a piscar, e ele sentiu que a escuridão estava se aproximando mais uma vez. No fundo de sua mente, Marcos compreendeu. Ele não estava mais no mundo real, não mais na BR-230 que ele conhecia. A mulher de braços longos não era apenas uma entidade. Ela era uma guardiã daquele lugar. Ela não estava ali para apenas arrastar carros para o abismo. Ela era o abismo, a transição entre os mundos. Ele havia sido atraído para algo além da morte. Um espaço onde a realidade se desfaz e a escuridão se torna a única regra. O carro, o volante, tudo aquilo era irrelevante. Ele estava sendo puxado para algo mais profundo, mais distante de qualquer lógica. O céu acima de Marcos começou a escurecer ainda mais, e as estrelas, se é que ainda podia chamá-las de estrelas, pareciam se afastar de seu olhar. Elas não brilhavam mais. Elas se apagavam, uma por uma, como se estivessem sendo consumidas por uma força invisível. Marcos não podia mais ver o horizonte. Apenas uma escuridão completa, que parecia consumir todo o espaço ao seu redor. Ele sabia que o fim estava próximo, mas não tinha ideia de como seria. Havia algo de inevitável em tudo aquilo. Uma verdade fria e distante que ele estava prestes a descobrir. O que aconteceu a seguir foi algo que Marcos nunca poderia explicar. Não era uma visão comum, nem um evento que pudesse ser descrito em palavras. Ele sentiu o carro ser arrancado de sua direção, como se algo invisível estivesse puxando-o para trás. Ele tentou se segurar, mas as mãos não respondem e sua visão começou a escurecer. Ele não sabia se estava caindo, sendo sugado, ou apenas sendo consumido pela própria realidade. O único som que ele podia ouvir era o silêncio. Aquele silêncio profundo que antecede algo muito mais assustador do que qualquer grito. Então, a mulher de braços longos apareceu mais uma vez. Agora, ela não era mais uma figura distante. Ela estava em seu banco, ao seu lado, tão próxima que ele podia sentir sua presença, uma energia gelada que invadia seu corpo. Seus braços estavam ao redor dele, apertando-o, envolvendo-o em um abraço de morte. Marcos sabia que não havia mais escapatória. Ele havia sido escolhido. O abismo estava à sua frente, e ele não tinha mais controle. Ele não podia mais lutar contra o que estava acontecendo. Não havia mais esperança. Apenas o abismo.
apenas a escuridão. Com um último suspiro, Marcos fechou os olhos e se entregou ao que estava por vir. A mulher de braços longos já não era mais uma imagem distante. Ela era agora sua única companhia. O carro não existia mais, a estrada havia desaparecido, e tudo o que restava era a escuridão que o envolvia completamente. Ele estava indo para onde não havia mais retorno, para o abismo que aguardava todos aqueles que ousavam cruzar o caminho da mulher que arrasta carros para o fim. A história de Marcos estava chegando ao seu término, e com ela, o segredo de um lugar onde a morte nunca é o fim, apenas o começo. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.